algo por elas, que traz alguma realidade para elas. E a verdadeira realidade, irmãos, está em Jesus Cristo. Amém. Traga Jesus Cristo para dentro de si mesmos. Coloque Jesus Cristo em primeiro lugar. Onde se falta Jesus Cristo, se falta união. Onde falta Jesus Cristo, entra a separação. E é o tempo da separação. É o tempo da destruição das famílias. É o tempo da separação dos casais. Um para a direita, outro para a esquerda. Para mim tanto fez, com tanto faz. Eu vivo do meu jeito, você vive do seu jeito. Querendo viver a realidade e procurando algo que possa trazer a paz. Mas rejeita o batismo com o Espírito Santo. Rejeita a humildade diante de Deus. Não existe uma completa entrega. Não existe uma completa rendição. Simplesmente é o bom estar em uma igreja, é o bom cantar, é o bom ler a Bíblia, é o bom ter um período de oração, mas aonde estão aquela rendição completa? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo entregarei, Senhor. Aonde está esse tudo eu entrego a ti? Aonde está? Tu és o único dominador e Senhor nosso, de Judas 4. Amém. Precisamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor e saber que Ele vive, e saber que Ele reina, e saber que Ele domina, e saber que Ele muda. Mas que hora difícil que estamos vivendo, não é, irmãos? Quando você pensa que reina a paz, chegou o problema. Quando você pensa que tudo vai bem, lá há um descontrole total. E você olha para a direita, você não vê uma saída. Você olha para a esquerda, você não vê outra saída. E muitas pessoas ainda dizem: eu não aguento essa vida. Você nunca vai aguentar profetizando essas coisas, dizendo essas palavras. Eu não suporto mais isso. Você não vai suportar mesmo. Precisamos, a Bíblia Sagrada diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que servem para promover edificação. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que forem boas para promover edificação e dar graça aos que ouvem. Amém. Nossas palavras, meus amados, elas devem ser palavras que edificam, palavras construtivas, não palavras destrutivas. As nossas obras, as nossas ações têm que servir de bênção, não de atrapalho, não de escândalos. E que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas, não é, irmãos? Amém. Tenha misericórdia das nossas, das nossas vidas. Amém. Que Ele ajude a mim, ajude a você e ajude a nós. Que Ele possa ajudar os jovens, as donzelas. Elas precisam da ajuda do Senhor. Elas precisam viver as realidades infalíveis do Deus vivo. Elas precisam viver uma vida livre de comunhão com Deus. Havia um certo homem, numa ocasião, disse o profeta de Deus. Aquele homem já era um ancião, velho, e ele tinha um netinho, e o netinho daquele homem se enfermou. Está lá na mensagem das realidades infalíveis do Deus vivo. O profeta pregou essa mensagem.
O netinho daquele homem ficou doente, foi levado ao hospital. Os médicos diagnosticaram uma enfermidade mortal naquele garoto. E os médicos chegaram para o pai daquele menino e dizem: olha, o bebezinho, ele vai morrer, ele não vai viver. O filho de vocês vai morrer, ele não vai viver. E aquele pai, chorando, correu lá no pai dele, que no caso era o avô do menino, e disse: meu pai, o médico disse que o meu filho vai morrer, o nosso filho vai morrer. E aquele avô, mais que desesperado, ele disse assim: sabe, meu filho, eu vou descer em algum lugar, e eu vou ficar sozinho, eu e Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou descer ali, e eu vou ter o meu período de oração, e eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. E aquele homem velho, calvo, desceu lá dentro de um celeiro velho, e ele dobrou o seu joelho, e ele começou a orar, e ele chorava, e ele dizia: Senhor, eu entrego tudo a Ti, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego meus pensamentos, eu entrego a minha estupidez, eu entrego as minhas falhas, eu entrego a minha ignorância, eu entrego o meu jeito bruto de ser, eu entrego. Aquele velho homem, ele foi orando, e quem sabe ele dizia: eu entrego ao Senhor a minha maneira incorreta, errada de tratar o meu próximo, de tratar a minha esposa. E aquele velho, irmãos, ele orava, e ele chorava, e ele ficou ali, e ele determinando uma entrega. Ele disse: eu entrego a minha esposa, eu entrego o meu filho, perdoa ele, perdoa a esposa dele, perdoa, Senhor, eu entrego nas mãos do Senhor tudo aquilo, Senhor, que está ao meu redor e que faz parte da minha família. E aquele homem, irmãos, pensa que foi uma oraçãozinha assim, igual nós oramos? Ah, Senhor, eu entrego tudo a Ti, está tudo nas Tuas mãos. Não, irmãos, se não houver um desespero, uma entrega de lágrimas, uma entrega de suor. Quando Jesus disse assim: Pai, em Tuas mãos, lembra do versículo? Quando diz: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Amém. Ele estava tranquilo, estava tudo bem, foi só abrir a boca e dizer: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Não, irmãos, uma entrega tem que haver um desespero, uma entrega tem que haver um quebrantamento, uma entrega tem que haver uma mudança. E aquele homem calvo, ali naquele celeiro, e ele chorava, e ele suava, e ele desesperava, e ele dizia: Pai, eu entrego tudo. Ele disse: eu preciso viver as realidades infalíveis do Deus vivo. Eu preciso viver a coisa real. Irmãos, o evangelho que cremos, a presença de Deus não é um fogo pintado na parede, não. O que nós vivemos é as realidades infalíveis do Deus vivo. Um fogo pintado na parede, alguém pode estar tremendo ali de frio, se encostar naquele fogo pintado na parede, ele não vai aquecer ninguém. Mas o nosso Deus não é um fogo pintado na parede, não. O nosso Deus é real. Ele cura, Ele ressuscita, Ele transforma, Ele muda a mulher, Ele muda o homem, Ele muda o jovem, Ele muda o casamento. Amém. E aquele pobre homem está lá no finalzinho da mensagem das realidades infalíveis do Deus vivo. O profeta conta essa passagem. E aquele homem chorou, e ele desesperou tanto, e ele entregou tudo a Deus. E de repente Deus falou com ele assim: irmãos, por isso que uma entrega, uma rendição a Deus faz Deus entrar em cena. Faz Deus entrar em cena, irmãos. Aquele velho
levantou da sua oração, todo suado. Ele pegou um pano ali e veio enxugando a sua cabeça, enxugando as lágrimas. Mas antes que ele se levantasse da sua oração, e não foi uma oraçãozinha de 5 minutos, veio um bom tempo de oração, um tempo determinado, um tempo, veja, sem pressa. Quando ele terminou a oração, Deus falou com ele dessa maneira, dizendo assim: Deus falou com ele assim: o bebê viverá. Amém? Amém. Diz assim: o bebê viverá. Amém. Ele não morrerá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Deus diz para ele: o bebê viverá. Amém. Ele não morrerá. Amém. Aquele homem levantou na oração, enxugando o suor, enxugando as lágrimas. Ele chegou lá e disse para o pai da criança: o bebezinho, o netinho não vai morrer. Deus falou para mim que ele viverá. Ele vai viver. Amém. Não importa o diagnóstico médico. E o profeta disse: aquele bebê realmente viveu. Ele não morreu, porque houve uma completa rendição, houve a entrega às realidades infalíveis do Deus vivo. Ainda é real, irmãos. Amém. Por que muitas vezes você não vence os problemas? Por que muitas vezes o casal não vence as dificuldades? O que falta entre a vida dos casais? Oração junto. Casal que não ora não vence. Casal que não ora é destruído. Casal que não ora, não tem o Espírito Santo entre eles, eles não vão vencer. O inimigo entrará, trará uma separação. Primeira noite um para lá, outro para cá. Segunda noite a mesma coisa. O diabo quer destruir. Mas nós devemos viver as realidades infalíveis do Deus vivo. Amém. Senhor, eu quero. Deus é um Deus de amor. Amém. Deus é um Deus de paz. Ele quer que você tenha felicidade na vida cristã. Amém. 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 O profeta disse: se quer alguma coisa, você não pode descansar até consegui-la. Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se tem fome e sede. Sabe o que está acontecendo, amados? Nós não estamos tendo fome e sede de justiça. Nós não estamos desejando mais de Deus. Nós não estamos desejando mais o Espírito Santo. Deus está mais interessado em dar a nós o Espírito Santo do que nós estamos interessados em receber. Deus quer nos dar e nós não estamos querendo. Deus quer te dar mais fé, você não está querendo fé. Deus quer te dar mais santidade, você não quer santidade. Deus quer te dar mais amor e você não está querendo amor. E todas essas coisas são as realidades infalíveis do Deus vivo. O amor de Deus é real. O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus é puro. O amor de Deus é correto. O amor de Deus é corretivo. Mas nos dias em que ele esteve aqui na terra, eles queriam uma religião que trouxesse a eles uma libertação. Mas ele veio de uma maneira tão incomum, de uma maneira tão assim, que eles não esperavam que ele viesse daquele jeito. Veja. E hoje não é diferente, irmãos. As pessoas querem viver bem como querem viver. Parágrafo 71 dessa mensagem. O profeta diz: as pessoas, eles querem viver bem como querem viver.
querem continuar vivendo do jeito que sempre viveram. Ah, meu Deus do céu. Eu me converto ao Evangelho, mas vou viver do mesmo jeito que eu vivia antes. Eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, eu tomo a comunhão com pomasmo, vinho puro, eu pratico o ato de lavar os pés, mas eu ainda vou viver do mesmo jeito. O sangue de Jesus Cristo não teve efeito? Espera lá, não tem um novo nascimento? Não teve uma mudança? O Espírito Santo não entrou aí nesse coraçãozinho? Não mudou essa natureza dessa mulher? Essa natureza desse homem? Não, tá tudo bom. Eles querem viver como viveram. Todavia, sendo muito religiosos, e indo à igreja, e sendo membros da igreja, para que possa ir domingo de manhã, ou veja, e talvez ouvir um sermão de 15 minutos do pastor, que os despeça ali, meio satisfeito, por terem cumprido sua religião para a semana e ponto final, e voltar e fazer o que querem o resto da semana. Não. Nós não podemos voltar e fazer o que queremos o resto da semana. Embora que um cristão, presta atenção, fazer igual um pastor que eu vi pregando, olha para cá. Eu vi um pastor pregando e olha para cá, olha para cá. Embora que um cristão, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Um cristão pode fazer tudo o que ele quiser. Porque se ele é um cristão, ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai levar ele a fazer coisas erradas. A vontade dele é a vontade de Deus. Amém? O Espírito Santo vai te direcionar nas suas atitudes. O Espírito Santo vai conduzir nas tuas decisões. Jesus falou: quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar. Olha, vos fará lembrar. Um cristão tem que lembrar que ele é cristão. Na hora de falar certas palavras, ele tem que lembrar: puxa vida, isso eu não posso falar. Essa palavra, ela não pode sair da minha boca. Não, essa atitude, eu até, veja, eu poderia fazer, mas isso não é atitude de uma cristã. Isso não é atitude de um cristão. Eu tenho que saber que agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E Jesus me ensinou dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Moisés era o homem mais manso, matou o egípcio. Mas quando Jesus chegou, ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Amém? Porque Jesus Cristo é o exemplo. Ele quer que nós sejamos como Ele. Mateus capítulo 5, versículo 48: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então nós temos que lutar para ser melhor em tudo aquilo que podemos ser melhor. A nossa vida cristã, irmãos, é viver as realidades infalíveis do Deus vivo. Você não pode viver aquela vida, veja, errada, com aquela mesma natureza lá de trás, não. Amém. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. São João 3. Jesus nunca disse obrigado. É nascer de novo. Você é obrigado vos é nascer. Jesus não disse isso. Ele disse: necessário vos é nascer de novo. Tem uma necessidade. Amém? Tem que haver um novo nascimento. O novo nascimento é uma mudança de natureza. E para fazer isso, é só Cristo em nós. Amém? O Espírito, parágrafo 74 da mensagem das realidades infalíveis do Deus vivo, o Espírito Santo vem hoje de igual modo para apresentar Deus ao homem,
Mas o homem quer ir à igreja e isso afoga seu pensamento. Ele não consegue compreender isso. Devemos aprender que Deus não é conhecido por concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo nascimento. Amém. Deus não é conhecido por concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo nascimento. Como conhece aquela mulher? Como conhece aquele homem? Como conhece que Deus está nele? Pelo novo nascimento. E hoje você conhece muitas pessoas pelo novo nascimento? A religião não produz novo nascimento. Quantas religiões temos por aí? As denominações não produzem novo nascimento. Quantas denominações abarrotadas temos por aí, meus amados? Mas como você se conhece Deus naquele homem e naquela mulher? Através do novo nascimento. O novo nascimento, veja, amados, é a natureza que está no interior. O novo nascimento muda a natureza interior daquele homem e daquela mulher. Aquela velha vida, aquele velho espírito que estava lá dentro é tirado. É como uma árvore, tem que haver uma seiva. Dentro do homem tem que haver Cristo, dentro da mulher tem que haver Cristo, dentro daquele moço tem que haver Cristo, dentro daquela moça tem que haver Cristo, dentro daquele pastor tem que haver Cristo, dentro daquela família tem que haver Cristo. É a vida de Cristo em nós, é a seiva. Dentro daquele pé de manga tem a seiva que sobe, e aquela seiva vai nos galhos, e ali vai produzindo, e produz as flores, e depois produz o fruto, e produz a manga. São os frutos são colocados do lado de fora. Se Cristo está dentro daquele homem, dentro daquela mulher, você olha ele, você olha ela, ele é diferente, ela é diferente, ele resplandece a luz do Evangelho de Cristo. Amém. Você não tem que cavar lá dentro do pé de manga, abrir o tronco e abrir, e cavar e arrancar a casca e abrir o tronco para ver se você acha a manga. Não, não é assim. A manga produz, a própria vida produz. O que está dentro do homem produzirá para o lado de fora. E aquele hino diz: pode o mundo ver Cristo em ti? Pode o mundo ver Cristo em você? Pode o mundo ver Cristo em nós? Amém? Devemos aprender que Deus não é conhecido por concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo, não de qualquer outra maneira. Vê? Você não está convertido, parágrafo 75, você não está convertido até receber o Espírito Santo. E agora, hein? Você não está convertido até receber o Espírito Santo. A Bíblia disse isso: depois de Pedro ter sido salvo e santificado, ele recebeu o poder para expulsar espíritos imundos, pregar o Evangelho. Jesus disse claramente que ele não era convertido até que recebeu o Espírito Santo. E ele diz: depois que te converteres, confirma teus irmãos. Isso foi lá na noite da traição, que ele ainda não era convertido. E ninguém é de fato convertido até que tenha sido transformado e morrido para si mesmo. Agora, morrer para você mesmo, ser transformado, parece que dentro do ser humano, parece não, existe dentro do ser humano uma natureza animalesca, uma natureza de crueldade, uma natureza de trocar mal por mal, injúria por injúria. Quando a Bíblia diz assim: não troqueis mal por mal, nem injúria por injúria, mas para fazer o bem fostes chamados. Ninguém é de fato transformado e morrido para si mesmo até que o Espírito Santo tenha controle dessa pessoa. Agora, o Espírito Santo, parágrafo 76, Mombrana diz assim: agora, o Espírito Santo não se comportará mal em uma pessoa
e se comportará bem em outra pessoa. E agora? O Espírito Santo vai comportar bem num, e o mesmo Espírito Santo vai comportar mal na outra? Será que é o mesmo Espírito Santo comportando bem nesse, e o outro aqui, o mesmo Espírito Santo comportando mal? Ou existe dois Espíritos Santos? A palavra diz Espírito Santo vai comportar, trazer um comportamento de santidade. Mas o espírito imundo vai trazer um comportamento da imundícia. Parágrafo 75 da mensagem, as realidades infalíveis do Deus vivo. Agora, o Espírito Santo não se comportará mal em uma pessoa e se comportará bem em outra. Ele fará com que cada pessoa obtenha o seu caráter. Vejam, porque é um Espírito que o guia. Ele traz, faz com que você fique sujeito à natureza dele. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo pega você, domina você e faz você ser sujeito a ele. Amém. Tudo Amém. que o Espírito Santo quer, você agrada a ele. Amém. Tudo que o Espírito Santo deseja, ou seja, quer que você ponha em prática, você fará. Porque é um Espírito que o guia, ele traz, ele faz com que você fique sujeito à natureza dele. Você não o sujeita à sua natureza, ele o torna sujeito à natureza dele. E o Espírito Santo o faz viver e gosta. Olha, e o Espírito Santo o faz viver e gostar de viver. Como você gosta de abrir mão das coisas do mundo quando o Espírito Santo entra? Como que você gosta de abrir mão das coisas do mundo quando o Espírito Santo entra? Mas antes que o Espírito Santo entra, não abre mão das coisas do mundo de jeito nenhum. As coisas do mundo estão agarradas ali, é como uma parasita, alimentando daquela vida. Mas quando o Espírito Santo entra, amém, irmãos? O Espírito Santo faz você viver e gostar de viver. Como você gosta de abrir mão das coisas do mundo quando o Espírito Santo entra, como ele o purifica. Amém. Aí ele lava as mãos daquela mulher, tira os esmaltes dela. Mas é só uma vasinha. O Espírito Santo lava os pés. O Espírito Santo muda por completo a natureza daquela mulher, daquele homem. Aquele espírito de ira se vai. Aquele espírito de rancor, de egoísmo, de brutalidade. Pastor, mas que coisa! É isso que o Espírito Santo faz. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, já vou encerrar. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, o profeta diz assim: o Espírito Santo foi dado para que você pare de mentiras. Tem tanto crente que diz que tem o Espírito Santo e mente. Quando a mentira, o pai da mentira é o diabo, ele é mentiroso, o pai da mentira, a Bíblia diz, nunca se firmou na verdade. Nunca. Ele fala do que lhe é propriamente seu, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha São João 8, versículo 44. Então, o Espírito Santo disse ao profeta na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. O profeta diz: o Espírito Santo foi dado para que você pare de mentir, pare de beber, pare de fumar. O Espírito Santo tem que fazer a diferença. Amém. Amém. Vamos para Efésios 4, versículo 30. Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Amém. Entristecer, você já pensou em entristecer o Espírito Santo? Entristecer a presença de Deus?
entristecer o teu guia, entristecer o teu dirigente, entristecer o teu condutor, entristecer aquele que vai te guiar em toda a verdade. É uma coisa triste. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Amém? Amém? Agora, Deus tem nos dado um mapa, né? E esse mapa é um mapa rodoviário espiritual, que é a Bíblia Sagrada. Deus quer que nós conheçamos a sua palavra. Deus quer que nós a percorremos ela. Veja, Deus quer que nós a experimentamos ela. E você sabe onde este mapa, esta Bíblia Sagrada leva? Hein? Para onde vai nos conduzir esse mapa espiritual, hein? Para onde ele vai nos levar? Vai nos conduzir ao reino de glória. Amém? Amém? Bendito é o nome do Senhor. Você ama esse Deus, irmãos? Você precisa das realidades infalíveis que Deus vive em você? Eu preciso dessas realidades infalíveis. E se você seguir o mapa, você sairá bem. Veja, nesse mapa você tem que seguir as pegadas sangrentas do Senhor Jesus Cristo. Você tem que seguir essas pegadas sangrentas, né? E isso é maravilhoso. E eu creio que o Senhor vai me ajudar, vai te ajudar, vai nos ajudar. Resumindo, todo cristão que nasceu de novo, parágrafo 96 da mensagem das realidades infalíveis do Deus vivo, todo cristão que nasceu de novo tem uma estrada diante dele. Você tem de seguir por essa estrada. Deus a sinaliza. Essa estrada está sinalizada pelo sangue. E o próprio Espírito sempre vive no sangue, pois através do sangue vem a vida. A célula de sangue é a célula de vida. Agora nós o seguimos então, e vemos como o mapa rodoviário nos dirige, mostra para onde nós estamos indo. Esse mapa é o caminho provido por Deus. Amém? Amém? É bom você seguir o mapa, né? É bom você estar embutido no plano de Deus. É bom você ter confiança naquele mapa aonde você está se direcionando com toda confiança, com toda determinação. E a Bíblia Sagrada, irmãos, você tem de ser atencioso à palavra, né? Porque a palavra te conduz à vida eterna. Amém. Amém? Vamos nos pôr de pé? Parágrafo 109, o profeta diz: a única coisa que eu preciso é do poder da ressurreição do Senhor. Só disso que nós precisamos. Precisamos do Espírito Santo. Amém. Firme-se na verdade. Firme-se na verdade. Amém? Amém. O profeta diz: não me importa quantas denominações vão contra a verdade. Firme-se nela. Ainda ela é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas Jesus disse: as minhas palavras nunca passarão. Amém. Então firme-se na verdade. Amém? Amém? Siga o projeto, fique na rodovia, fique com a Escritura, não a deixe. É por isso que Jesus veio, para que o homem não fosse enganado e se desviasse, mas permanecesse bem na palavra. Amém. O grande Paulo disse: se um anjo do céu vier e anunciar outro evangelho além desse que seja anunciado, que seja anátema. Amém. Aí o profeta diz: fiquem na rodovia, fiquem no mapa rodoviário, vão pelo caminho que os discípulos percorreram. Amém, irmão? Amém. Eles foram pelo batismo em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos também, né? Vão pelo caminho que os discípulos percorreram, vão pela palavra que eles pregaram, vivam-na, testifiquem dela. Sei que ela é a verdade. Sinais nos últimos dias. Deus vivendo no homem, é o plano de Deus. Deus tem de encontrar alguém
Eu gostei disso aqui quando eu li essa tarde. Parágrafo 118. Deus tem de encontrar alguém em que ele possa confiar. Alguém em que ele possa ter confiança. E que ele possa ter confiança em Deus. Alguém que possa crer nele. Irmãos, Deus quer que você creia nele. Vocês creem nisso? Amém. Amém? Claro. Deus tem de encontrar alguém em que ele possa depositar sua confiança. Lembra de Jó, irmãos? Deus olhou para Satanás e disse: observasse Jó, meu servo, lá na terra. Eu tenho alguém lá em quem posso confiar, né? Deus quer depositar sua confiança e seu poder. Um homem que siga a estrada, que fique exatamente com o mapa. Veja, avance até chegar ao lugar do poder. A fé o guiará isso, porque ele tem fé na palavra. Ela o guiará à promessa, ele o guiará ao poder, e o poder guiará a promessa. E então, quando ele recebe a promessa, começa a se manifestar. O que isso faz? Cega os olhos do irmão incrédulo, morno, que serve ao credo. Isso mesmo. Vê? A irmã Brana diz isso: cega os olhos. Fala com eles sobre o batismo em nome de Jesus. Para eles não faz nenhuma diferença. Mas isso o profeta aqui no parágrafo, o irmão Brana disse aqui no parágrafo 123. No 124 o profeta diz: faz diferença. Paulo disse e ordenou que as pessoas fossem rebatizadas em nome de Jesus Cristo. Ele disse: um anjo descer do céu e pregar outro evangelho além do que eu vos tenho anunciado, que seja anátema. Então tem diferença sim. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar e pedir ao Senhor que essas realidades infalíveis do Deus vivo esteja vivendo em nós. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, isso será depositado, colocado em você. Né? Vocês querem a realidade infalível do Espírito Santo, irmãos? Vocês querem que essas realidades de Deus agem em vossos corações? Né? Eu creio que cada um de nós queremos agir diferente, né? Queremos nos tornar cristãos verdadeiros, ser uma pessoa peculiar, um sacerdócio real, ser, né, pessoas estranhas, né, inadequadas para o mundo, enquanto está no mundo, né? Mas você é correto diante de Deus. O mundo olha para você e te vê uma pessoa diferente, uma pessoa estranha, mas você é um filho de Deus, uma filha de Deus, resgatado pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Levante a tua mão e vamos orar. Querido Deus, tua palavra foi pregada nesta noite na unção do teu Espírito, e nós precisamos viver as realidades infalíveis do Deus vivo, Senhor. E essas realidades se tornam reais em nossas vidas. Nós precisamos viver esse momento, Senhor, de que Cristo seja transparecido em nossas almas, em nossos corações, em nossas vidas, e que o mundo veja Cristo em nós, a esperança da glória. Eu oro, Pai, por esta igreja, por esses irmãos, por estas irmãs, que o Senhor seja enaltecido, exaltado na vida de cada um, Senhor. Toda obra de demônio seja banida, todo espírito de mundanismo, todo espírito, Senhor, que não é proveniente do Senhor, seja repreendido, Pai, e o Senhor receba de nós tudo aquilo que pudermos oferecer a Ti, Senhor, porque o Senhor receberá aquilo que eu der ao Senhor, o Senhor receberá aquilo que nós dermos a Ti, Senhor, e o Senhor deseja tudo de mim, o Senhor deseja tudo de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entregarmos tudo ao Senhor, sem nenhuma partezinha particular, sem nenhuma reservinha, Senhor, que nós possamos dar tudo de nós a Ti, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. O Senhor quer cada minuto que nós vivemos, Senhor. O Senhor quer que nós vivamos correto. O Senhor quer que nós agimos certo. O Senhor quer que nós falamos o que é correto. O Senhor quer que nós nos entregamos diante do Senhor, perfeitamente entregues a Ti por completo, Senhor. E eu oro, Pai, que aonde o Senhor nos guiar, nós iremos. Pai, nós nos entregamos a Ti como ovelhas, ó Deus,
que o Senhor seja o nosso guia, como ovelhas guiadas e direcionadas pelo sumo pastor. Direciona nossas atitudes, direciona nossas vidas e conduza-nos, ó Deus, da melhor maneira possível. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim cremos e confiamos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu creio que fomos ricamente abençoados por Deus nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos então, cabeça inclinada, né? A bênção apostólica. Deus possa abençoar aos que estão conosco pelo YouTube, conectados, que as realidades infalíveis do Deus vivo estejam também sobre as vossas vidas, né? E que nós possamos sair daqui não vivendo a mesma vidinha, não vivendo a mesma coisa, que a palavra possa surtir efeito, né? Amém. Em nossos corações, que voltamos para os nossos lares diferentes, Amém. Transformados pelo poder de Deus, transformados pela palavra, um homem diferente, uma mulher diferente, um filho diferente, uma filha diferente, Amém. um casal diferente, uma criança diferente. Deus, né? Ele quer que Ele vai receber aquilo que você der a Ele. E se você se entregar a Ele de todo o seu coração, Ele receberá o seu tudo, né? Que você se entrega de corpo, alma, espírito e coração, e a palavra tenha o seu lugar em nossas vidas. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus Amém. nos abençoe. Voltaremos amanhã às 18h30 para mais um culto. Deus vos guarde e vos dê a paz.